Vamos falar um pouquinho sobre culpa? Quando a pessoa ela carrega a culpa, Peraí. Deixa eu coçar. Isso aqui tá. Os pernilongos estão me matando aqui também. Ah, culpa, né? Quando uma pessoa ela carrega a culpa sobre algo que ela fez, ou talvez algo que ela nem tenha feito, mas né, dentro dela, ali a criança interior dela entendeu que era culpa dela e ela carregou aquilo durante a vida dela. E isso impede ela, às vezes, de prosperar, impede ela de, às vezes, ter um relacionamento, impede ela de, às vezes, empreender, às vezes, impede de emagrecer, né? Uma série de bloqueios emocionais que podem ser gerados. Como que a pessoa faz para lidar com a culpa, se libertar da culpa? Você poderia ajudar de alguma forma nesse sentido, quem passa por esse processo aí? não sei como eu posso ajudar. Eu posso. Sempre o meu caminho assim é. O meu caminho de ajuda sempre é um novo olhar, um novo ponto de vista. Né? Trazer um novo olhar, uma nova percepção sobre tudo. Vou trazer alguns pressupostos de programação neurolinguística, né, que é muito da linha do que eu sigo, né? PNL é uma coisa que está muito embrenhado em mim, assim. Eu uso muito as pressuposições básicas. A PNL, basicamente, programação neurolinguística, ela trabalha calcada ou baseada em 10 ou 12 pressupostos básicos. Como se fosse na religião, na católica, os 10 mandamentos. Então, tudo segue em torno desses 10 mandamentos, dentro estou fazendo aqui uma comparação meio complexa aqui, mas só para trazer uma ideia, o que é a pressuposição básica para a programação neurolinguística? É a verdade no qual ela é construída. Então, a PNL, ela se baseia, né, não é só nisso, mas uma parte muito forte são os pressupostos básicos. Então, um pressuposto básico diz assim: todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Um outro pressuposto básico é assim: não há erros, apenas resultados. E um terceiro, são 10 ou 12, mas vou dizer três aqui que para mim faz sentido para tentar explicar um pouco a relação com a culpa. E um terceiro que diz assim: todo comportamento, quando ele foi construído, quando ele foi criado, né, ele foi útil. Então não importa qual comportamento, em algum momento ele foi útil. Hoje ele não é mais, mas lá atrás ele foi útil. A birra foi útil. Né? Por que foi útil? Porque quando eu era criança eu fiz birra e eu ganhei alguma coisa. Ele foi útil, eu conquistei. Só que a minha mente ficou com aquilo, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai repetir esse padrão ao longo da vida, porque eu fiquei preso nesse padrão. Não há erros, apenas resultados. No fundo, o que eu sempre digo assim, a gente não erra. Baseado nesses outros dois pressupostos, de que, todo comportamento, quando foi criado, ele tinha sua intenção positiva, não importa o que eu faça, não importa o que eu faça, pode ser algo errado, mas naquele momento que eu tive aquela ação, era o melhor que eu podia fazer. Então não há erros, eu não erro, a gente não erra. Tá? O problema é que a nossa mente fica presa numa história. Então, para a gente falar um pouco de culpa, e aí é muito da minha percepção. Culpa, para mim, nada mais é do que um processo de vitimização. Eu estou só me vitimizando. Porque, assim, quando eu sinto culpa, né, quando eu fico, ai, me desculpa, né, eu não queria ter feito isso, desculpa se eu te magoei, desculpa se eu te machuquei, o que, que eu espero ouvir da outra pessoa? Não foi nada, fica tranquilo. É quase, eu me redimir, é quase uma redenção aqui minha, assim, do tipo, puta, me perdoa por isso, né? E se você não me perdoa, eu fico culpado. Me dá muito uma ideia de um processo de vitimização. Né? Aí volta para minha criança ferida de que quando eu faço carinha de quem tá arrependido, eu não apanho. Quando eu faço carinha de quem, porra, sabe que fez errado, né? Eu não tenho uma sanção aquilo que eu fiz, aspas, de errado quando criança. Quando eu fiz algo que minha mãe ou meu pai falou que eu não era para eu fazer, fui lá e fiz. Né? Então, quando eu fico com cara de arrependido, com cara de culpado, a minha mãe não me bate. Minha mente aprendeu. Faça culpa, cara de culpa, né? E você não vai ser penalizado por isso. Então, a ideia que me vem muito quando a gente fala de culpa é muito esse caminho de vítima, de que eu estou só me vitimizando. Então, de fato, não há do que se arrepender. Não há, se a gente pensar de uma forma maior no sentido de uma forma mais elevada, não maior, eu ser maior, mas de um pensamento mais elevado, não há do que se arrepender. Não há do que se arrepender. Putz, matei alguém. É claro que matar alguém, fazer algo muito ruim, né? Naquele momento você foi motivado
E, meu, você vai sofrer uma sanção por isso. É crime. Matar alguém é crime. Mas, dentro daquela ideia que eu tenho na minha cabeça, era o melhor que eu podia fazer naquele momento. É como se não houvesse nenhuma outra chance, né? Na minha escolha, não há outra escolha, né? Não há outra possibilidade, não há outra na minha mente. Eu já passei por uma situação uma vez que, por sorte, eu não matei, mas eu já pensei muito isso. Uma vez eu fui assaltado, eu tinha um negócio, uma confecção, e eu tinha uma pronta entrega na frente da confecção. Pronta entrega era pontas de estoque. Eu fui assaltado umas 3 ou 4 vezes. Uma vez eu cheguei lá, tinha acabado de ser assaltado, minha irmã saiu desesperada, falou, não, acabaram de assaltar aqui, 2 moleques fugindo assim, me deu a descrição. Eu saí que nem um doido com o meu carro atrás dessas pessoas. E se eu tivesse encontrado com elas, né, penso eu, talvez naquela hora, né, não, eu tivesse parado, porque não é da minha índole, não é do meu feitio, não é, mas eu estava tão pé da vida, eu estava tão bravo, tão chateado, com tanta raiva, né, que talvez num ato impensado eu teria passado por cima com o carro, tivesse atropelado se eu tivesse visto alguém parecido. Por sorte, eu não encontrei ninguém. Então, muitas vezes, quando eu estou emputecido, quando eu estou com raiva, eu sou capaz de fazer coisas do qual vou me arrepender posteriormente. Mas, quando eu volto ao centro, né, naquele momento eu fui motivado a fazer isso. É claro que pedir desculpas, pedir perdão por algo que tem machucado, ele é válido. Mas é voltar e não ficar se remoendo por isso, senão a gente fica remoendo, 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 e a gente não sai daquilo. Eu tenho coisas na minha cabeça que eu fiz que já me livrei de todas. Não, tem coisas que eu vergonha, né? Eu tenho a vergonha do que eu fiz tal coisa, tal. Mas é sair dessa sensação de culpa, porque a culpa me prende. A vítima não anda, a vítima não cresce, a vítima, ela fica inerte, ela fica parado perante as coisas, que é a culpa. Por culpa, a minha vida não anda. Por culpa, a minha vida não prospera, né? O problema é que muitas vezes eu nem sei que eu carrego esse sentimento. Tem algo aqui dentro. Então, e aí a pergunta sempre é assim, né? Tá bom, como é que a gente vai para resolver isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave. Porque muitas vezes eu posso até pedir perdão, mas isso também não resolve aqui dentro, porque eu fico me remoendo com essa coisa. Então, pare de se remoer. Pare de se remoer. Porque de fato, né, quando eu digo ninguém está errando, você não fez nada de errado, né? Não quero pôr aqui que a gente não comete erros perante a lei. A gente vive numa sociedade, então diz a lei que eu não posso matar, que eu não posso furtar, roubar, diz a lei que eu não posso tomar o que não é meu, diz a lei que eu não posso importunar, que eu tenho que respeitar. A lei diz isso aqui, e se eu não cumpro a regra, a lei dos homens, eu cometo um crime, eu cometo um delito e há uma sanção para isso. Mas internamente, acho que é muito atrás assim, por que que eu... E aí vem a tal da espiritualidade. Por que que eu penso dessa forma? Por que que eu ajo desse jeito? E aí, quando a gente começa a vasculhar lá atrás, né, lá no meu passado, eu vou encontrar um lugarzinho onde teve uma dor aqui, onde teve um processo de exclusão, de abandono. E o que que eu fiz perante a isso? Eu criei formas para ser visto. Eu criei formas para me sentir aceito. Eu criei formas para me sentir amado. E muitas vezes, né, eu me sentir amado pode ser algo amado, respeitado, olhado, pode ser um comportamento inadequado, mas eu sou olhado. Crianças que dão muito trabalho, aí eu sempre lembro daquele seriado, aquele programa que tinha chamado Super Nani, quando a Super Nani, né, a Nani, a cuidadora, chegava numa casa onde tinha criança que era um problema, a criança que é um problema é uma criança não olhada. Ela é uma criança que não está sendo olhada. E muitas vezes o problema não é o excesso, muitas vezes era a falta. A criança ficava escondida, guardada, ela não se expunha, ela não falava, que também é uma criança não olhada. Então, as dinâmicas, né? Eu posso ir para essa criança que é mais excessos, que podem cometer atos impensados, e muitas vezes aquela criança que só se fecha, que também é uma criança não olhada. Então, a culpa vem muito, né, desse lugar de alguém que está sendo se sente não olhado, se sente não visto e faz atos impensados, e aí impensados ou atos inadequados e ficam carregando culpa. E para mim, só para resumir tudo, né, depois de um monte de fala minha aqui, me dá muita ideia de uma vitimização. A culpa é o meu lugar de vítima. Eu não consigo me perdoar porque aquele dia eu falei algo para você. O que eu espero que a pessoa fale para mim?
Ah, mas não foi nada, esquece. Já faz há tanto tempo, eu nem me lembro disso. É quase um. Eu preciso dessa redenção. É que nem a vítima. Ó vida, ó dor, nada anda na minha vida. Não, vai lá, força, você vai conseguir. Então me dá uma ideia que a vítima e a culpa, elas andam muito juntinhas. E aí, assim, né? Qual é o caminho disso? Como sair desse lugar? Autoconhecimento. Você não errou. Você não errou. Naquele momento, não importa o que você tenha feito, era só o melhor que você podia fazer. E naquele momento, era o melhor, era o melhor. É sempre é o melhor. A gente só faz aquilo que a gente sabe fazer. Namastê.